Paz e bem de Deus e justiça social. Hoje nós vamos falar de jejum como sendo parte constante do meu estilo de vida com Deus. E vamos falar disso a partir do texto de Mateus, capítulo 6, do 16 ao 18. Eu vou fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de que não pareça aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Já para começar a esclarecer, isso aqui não quer dizer que outra pessoa não pode saber que você está jejuando. Esse é um grande erro, né? Nós devemos nos estimular ao jejum. Ele só está dizendo que você não deve usar isso para aparecer, para tirar onda. Ah, estou jejuando tantos dias sem água. Ah, estou jejuando tantos dias sem sexo. Isso não é saudável, né? A ideia é essa, é você não querer aparecer, você não querer tirar onda. Porque jejum não é para você tirar onda. Jejum é para você estreitar a tua relação, afinar a tua relação com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sempre vai falar com o teu espírito, principalmente pela palavra de Deus. Então você jejua, já falamos isso num outro estudo, num outro vídeo, que você não jejua para mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. O discurso de imprensar Deus no canto da parede pula fora disso. O discurso de questionar Deus pula fora disso. Deus é inquestionável, Deus é insuperável, Deus é insubstituível. Os propósitos de Deus são eternos. O que Deus tem para você, Ele já tem. Você é que precisa se ajustar. Deus não vai mudar, você que vai mudar. Então, recapitulando, o texto não está dizendo que outra pessoa não pode saber que você vai jejuar. Muito pelo contrário, estimule as pessoas, você que lidera, ou você que está à frente de uma rede, você que está à frente de um ministério, você que está pastoreando, você que é um evangelista, você que é um obreiro, você que é um membro, um discípulo, uma discípula na casa de Deus, não só jejue, como estimule os outros a jejuar. Dentro da perspectiva certa, dentro da visão certa. O que é o jejum? Isso às vezes traz muitas dúvidas, né? Jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Quero até te orientar, meu irmão e minha irmã, não jejue para emagrecer. Você poderá até emagrecer. Os especialistas orientam o jejum, né? Ele é saudável, mas não jejue para emagrecer. A ideia não é essa. Então, esse propósito específico, ele deve ser para ajustar cada vez mais o teu contato com o Senhor. Lembro-me agora, com muita alegria e com muito prazer, quando cantávamos na Assembleia de Deus, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá.
você jejua para guardar o contato, para ajustar o contato. O jejum, ele tem sido praticado, historicamente falando, pela humanidade, em praticamente todas as épocas, em praticamente todas as nações, em praticamente todas as culturas, em praticamente todas as religiões. Pode ser com a finalidade espiritual, ou mesmo, como já disse, até medicinal, pelos benefícios físicos que o jejum produz no corpo. O que nós vamos tratar aqui é o jejum na perspectiva bíblica. A Bíblia, ela obriga, ela ordena, é uma ordenança o jejum? Lógico que não. Que isso fique claro. Porém, a Bíblia deixa claro, e muito claro, que existem benefícios para a vida de todo aquele, de toda aquela que tem essa prática dentro da perspectiva, dentro da visão, da orientação bíblica do jejum. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, né, que era chamado o Dia da Expiação, conforme diz o texto de Levítico 23, 27, que diz assim: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. O jejum, ele toca na tua alma. O jejum te ajuda espiritualmente quando você é alcançado pela palavra de Deus. E você é alcançado pela palavra de Deus, o teu espírito, quando a palavra de Deus toca no teu espírito, é através do jejum que você diz para a tua alma: sossega a alma. Davi fazia isso direto. Que ficou também conhecido, né? Esse dia da expiação ficou conhecido também como o dia do jejum. E Jeremias 36, 6, ele vai dizer assim: entra, pois, tu e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, o Senhor falando para Jeremias, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. E também as terás diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Apesar de não haver uma ordem, uma obrigatoriedade de prática, uma ordenância para a prática, a Bíblia ela deixa claro, e ela está cheia de efeitos benéficos vindos de uma vida de prática de jejum, de uma vida devocional com palavra, de uma vida de oração, de clamor, de uma vida constante de busca ao Senhor. E dentro desse conjunto, dentro dele, está o jejum, sim. Então, apesar de não haver uma obrigatoriedade, a Bíblia deixa claro que é tremendamente saudável para uma vida espiritual o jejum. O ensino de Jesus, vamos lá, sobre o jejum, está relatado no texto de Mateus 6, de 16 a 18. Nós já lemos o texto, não vamos reler. Embora não esteja mandando, obrigando a jejuar, suas palavras revelam que ele esperava de todos nós essa prática. Pois ele disse: quando jejuardes. Ele nos instruiu até sobre a motivação correta que se deve ter ao jejuar. E quando disse que o Pai
recompensaria a atitude correta. O Pai, se você jejuar de forma correta, o Pai vai responder e ele vai aprovar. E, e a atitude correta do jejum, ela vem com uma resposta, ela vem com fogo, ela vem com azeite, ela vem com óleo, ela vem com a presença, ela vem com a tua mudança. O jejum produz efeitos, resultados maravilhosos. O próprio Jesus praticou o jejum. E nós lemos em 2 Coríntios que o apóstolo Paulo também praticava o jejum. Ele vai dizer assim em 2 Coríntios 11:27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E interessante que ele diferencia, né? Muitas vezes em fome, muitas vezes era falta de alimento mesmo, mas muitas das vezes era o jejum. Era através do jejum que ele rompia. Claramente, Jesus não foi contra o jejum. Nem o apóstolo Paulo também foi contra o jejum. Entretanto, Jesus condenou a motivação errada. Jejum não é para tirar onda. Jejum não é para se engrandecer. Eu jejuei 21 dias. Eu estou jejuando 40 dias. Há 21 dias eu não bebo água. Há 40 dias eu não faço sexo. Que isso? Não, o caminho não é esse. O que Jesus condenou foi a motivação errada, mas ele deixou bem claro dos efeitos benéficos do jejum. Pois as pessoas jejuavam para provar a sua religiosidade, para querer demonstrar espiritualidade. E Jesus ensinou a fazê-lo em secreto nesse sentido. Não é esconder de todo mundo, é sem fazer alarde. O propósito do jejum. Na tradição wesleyana, na tradição que é importante a gente saiba, que nós saibamos, que particularmente no que diz respeito aos meios de graça, o elemento da abnegação é mais visível na disciplina do jejum. É quando você diz não para a sua carne, não. E você não consegue dizer não para a carne na carne. Você tem que dizer não para a carne no espírito. E o jejum é importante para isso. É bastante significativo que Wesley tenha incluído o jejum entre os 5 meios institucionais de graça. Ele estava convicto de que o jejum era, e aí o escritor aqui, Duncan, ele abre aspas e ele cita aqui o que Wesley dizia, que o jejum era, abre aspas, perfeitamente enraizado na Igreja de Deus, fecha aspas, e praticado pelo próprio Cristo, conforme Mateus 6,16, já lemos. Isto era motivo suficiente para justificar essa prática em seus dias. Kenneth Hagin, que é considerado o pai do movimento da palavra da fé, foi um dos primeiros pastores protestantes, né, a escrever sobre as diretrizes que se tornaram o fundamento do movimento espiritual da sua época, do movimento carismático da sua época, do movimento do Espírito Santo da sua época. Hagin vai dizer o seguinte, abro aspas, o jejum
não muda Deus. Deus é o mesmo e será sempre. Antes, durante e depois de seu jejum. Deus será o mesmo antes, durante e depois do meu jejum. O Ragen vai dizer. Mas jejuar mudará você, eu vou ser mudado. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível às coisas do Espírito Santo. O capeta vem com um ataque lá na França, aí você já sente aqui no Espírito de Deus. Aleluia. Vai aumentar o teu discernimento, vai aumentar a tua percepção em relação à palavra de sabedoria, em relação à palavra de ciência. Aleluia. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. Não tente resolver questões da fraqueza da sua carne na carne, você não vai conseguir. O jejum deixará nosso espírito atento, pois ele mortifica a carne e ele aflige a alma, e ele diz para a alma, sossega a alma. O jejum te deixará atento para dar respostas a uma não entrega voluntária ao pecado. Crente que cai sempre no mesmo pecado, sempre no mesmo pecado, sempre no mesmo pecado. O propósito primeiro do jejum é mortificar a carne, o que nos fará mais suscetível ao Espírito Santo. Quando jejuamos, não devemos crer no jejum. Para com esse negócio. Depois desse jejum, nada me... Não. Você deve crer em Deus. O jejum é uma ferramenta usada por Deus. A resposta às orações flui melhor quando jejuamos, porque através dessa prática, nós estamos liberando o nosso espírito na disputada batalha contra a carne. Você vive uma luta contra a carne, jejue, porque a resposta virá. E por isso, algumas coisas começarão a fluir no reino espiritual. Não é por causa dos seus olhos, por causa do seu lindo narizinho, porque das suas palavras, porque você tem grande força nos braços. Os demônios vão ter que se submeter, porque a tua relação com o Espírito Santo vai se ajustar cada vez mais. E você vai saber se comportar ao ser usado pelo Espírito Santo, porque a prática do jejum, ela vai te levar para um crescimento em relação à casa do oleiro. Quem tem a prática do jejum dentro da perspectiva bíblica, da orientação bíblica, o Senhor vai te levar a reconhecer que você não é nada, que você não é ninguém. Cuidado com gente que jejua e fica cantando, tirando onda. Ah, eu fiz, eu aconteci, eu isso, aquilo. Você não fez nada, você não é nada. Você não é ninguém, você é barro, você é cinza. Ou nós entendemos definitivamente que o jejum nos leva para a casa do oleiro. O jejum nos leva para o ai de mim, para o reconhecimento de que nós não somos nada. Os dons espirituais e ministeriais, eles devem ter de cada um de nós o reconhecimento de que ele cresça e eu diminua. Que nós devemos exercer dons espirituais e ministeriais em humildade, reconhecendo que nós não somos nada. Eu não quero nem usar a expressão de que se Deus quiser, ele usa até uma mula. Se Deus quiser, ele dá ordem até para o diabo. Então você que tem sido usado por Deus, reconheça.
Eu e você não somos nada. Então, as respostas vindas de Deus, elas fluirão melhor quando, quando nós jejuarmos, porque através dessa prática nós estamos liberando o nosso espírito na disputa, como já disse, né, da batalha contra a carne. E por isso as coisas vão fluir melhor no reino espiritual. Quando Jesus disse aos discípulos que não puderam expulsar um demônio por falta de jejum, né? Jesus ele vai dizer o seguinte lá em Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Jesus não limitou o problema somente a isto, mas falou também, isso é falta de fé. E aí, permitam-me falar um pouco sobre fé. Tem gente que pensa que fé é isso aqui. Não, não. Fé, dentro da orientação bíblica, ela é a minha resposta, a sua resposta, em obediência ao que diz a palavra de Deus. Isso é fé. Fé é a minha resposta positiva em obediência ao que diz a palavra de Deus. Então, Jesus não limitou isso só à questão do jejum, não. Jesus, ele falou sobre a falta de fé. Em Mateus 17, do 19 ao 20, diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsar esses demônios? E Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, está ligada à desobediência à palavra de Deus. Por que você acha que existem momentos dentro de libertação na igreja que um demônio bota a cara e tem gente que recua? Falta de fé. Porque está em desobediência, porque o que vai expulsar o demônio não são seus olhos, os seus braços, a força que você tem nas pernas, mas é o poder de Deus através da sua fé. Você crê que Deus é Senhor na sua vida e que a partir de uma palavra, como é que a gente canta? Que basta uma palavra, né? E essa palavra do Senhor, ela sai através dos seus lábios. O sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo no nome do Senhor dos Exércitos. E quando você busca ter uma vida de jejum, de oração, de obediência à palavra, tem que sair, irmãos. Pode até dar trabalho, pode ser resistente, mas vai ter que sair. E ele diz, né, que se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda, não que a minha fé tenha que ser pequena, a sua fé pode crescer cada vez mais. Direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O jejum ajuda a liberar fé, o jejum ajuda a liberar a atmosfera de milagre. O jejum em si não faz ninguém vencer, mas ele libera a fé para o romper, para o combate. O jejum ele nos fortalece, fazendo-nos cada vez mais conscientes da autoridade que nos foi delegada. E isso foi outorgado, isso foi dado lá na cruz do Calvário. E é através do jejum que a gente consegue entrar nessa linguagem. Existem vários exemplos de jejum no Novo Testamento e no Antigo também Testamento, né? No Antigo e no Novo. Nós não vamos entrar em grandes detalhes, mas de arrependimento de pecado. Né? Lá em 1 Samuel, livro de Samuel 7, 6, de luto, né, quando Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e de Jonatas e até de seus filhos,
né? Um desses exemplos está lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel 1:12. É, de intercessão, quando Daniel orando por Jerusalém, por seu povo, lá em Daniel 9:3. Depois você pode fazer contato comigo e eu disponibilizo esse estudo para você degustar isso, para você mergulhar nisso. Quando acontecia o envio de missionários, os apóstolos se reuniam em jejum e oração, e em meio a êxtase, sim, em meio a mistério, em meio ao poder de Deus, eles mandavam que aqueles missionários, aqueles apóstolos que seriam enviados, os discípulos que seriam enviados, os presbíteros que seriam enviados, se ajoelhavam e, em meio àquela atmosfera de jejum e de oração, eles impunham as mãos sobre aquelas pessoas e eles oravam. Então, jejuando, diz o texto lá de Atos 13:3, então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. No estabelecimento de presbíteros e em várias ocasiões na vida do apóstolo Paulo, esse texto eu faço questão de citar para os irmãos, em 2 Coríntios 6, de 3-5, não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, jejue, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Eu faço questão de enviar para você, você que me solicitar, você que quiser, de qualquer forma, nós vamos disponibilizar esse estudo, e vamos pedir para colocar nos grupos. A duração do jejum. A Bíblia relata alguns jejuns, né? A prática do jejum, ela é desafiadora. E nós descobriremos isso porque o poder de Deus, nós acessaremos o poder de Deus através do jejum. Agora, a medicina, os médicos, eles orientam que esse jejum, se for sem água, não ultrapasse a 3 dias, a não ser que haja uma orientação divina. Entenda bem, a não ser que haja uma orientação divina, né? A prática do jejum, repito, ela é desafiadora. Descobriremos o poder dessa arma que o Senhor nos deu, exercitando-a. E essa experiência, ela trará para qualquer um, e em especial, eu digo, para você, discípulo e discípula da CCMI. Isso vai te deixar colocando fogo pela venta. Você vai pingar azeite, você vai pingar óleo. Porque o que Deus tem para nós é grande, o mergulho é profundo, o voo é alto, nós vamos alargar as estacas. Isso será tremendo. E quero terminar citando o texto que está em Efésios 6, versículos 11 e 12, que diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí acrescento, né, como seu bispo, como seu líder espiritual, o jejum é importantíssimo para isso. O jejum vai te levar espiritualmente aonde você jamais conseguiria ir na sua carne. Você jamais conseguiria fazer na carne. Então, em nome de Jesus e jejuando,
o Senhor te levará longe. No serviço e no amor cristão, seu bispo, Paulo Modesto Filho. Fique na paz.